Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito aqui na RCTV. Essa semana o tema é polêmico, mas é de grande utilidade para o seu dia a dia. Vamos falar sobre a lei do inquilinato com o Procurador do Estado, Venâncio Medeiros, também um grande advogado que atua nessa área de direito do inquilinato. É isso aí, eu estou aqui na companhia do Procurador Venâncio Medeiros. E o tema ele domina plenamente porque é o que ele faz no dia a dia dele também, que é o direito do inquilinato. E olha, eu sei que você tem várias dúvidas. Quem entra num contrato de locação ou como proprietário, como inquilino, sempre pintam as dúvidas. E nós estamos aqui justamente para contribuir, para te esclarecer. Eu digo, doutor Venâncio, que o programa Café com Direito tem que levar esse conhecimento. Por isso eu agradeço a sua participação aqui ao programa Café com Direito. Inicialmente eu gostaria de externar a minha alegria, o meu contentamento e a minha satisfação nesse programa, esse bate-papo informal, no qual será abordado um tema de extrema interesse da população e a sociedade em geral, de forma que eu estou ao seu inteiro dispor para os questionamentos que você achar pertinente. Pois é, porque João Pessoa virou assim uma cidade muito procurada, então o número de pessoas que necessitam aqui alugar ou como investimento, né, pensando como proprietário, ou como morador das cidades vizinhas e aí necessitam de locação é muito grande e a dúvida acontece. Mas em 2009 teve uma mudança na lei do inquilinato. O que foi que de fato alterou, o que foi de mais relevante com essa nova legislação do inquilinato? Na verdade, é bom que se diga, é bom que se frise que a lei do inquilinato ela não foi totalmente reformulada. Ela sofreu algumas adaptações. E essas adaptações ocorreram justamente em função da vigência do Código Civil, porque a nossa lei do inquilinato, a lei 8.245, era uma lei de 91. Em 2002, entrou em vigor, apareceu no mundo jurídico o Código Civil. E, posteriormente, a legislação processual ela foi modificada, de forma que foi necessário, foi preciso algumas adaptações. E, dentre elas, poderíamos destacar a questão da liminar, que já existia, apenas foi elasticida a possibilidade da concessão da liminar para a desocupação do imóvel dentro do prazo de 15 dias, no caso das locações não residenciais, desde que essa ação seja intentada após 30 dias o término do contrato, após o término do contrato de locação. Além disso, também outra inovação, foi possibilitado ao proprietário também a retomada com base nesse pedido de liminar nas ações de despejo por falta de pagamento, desde que não houvesse a garantia da locação, ou seja, não houvesse fiança. Dentre outras questões, também a possibilidade também da retomada do imóvel com pedido de liminar nas questões atinentes à reforma do imóvel determinada pelo poder público, e outras inovações, como também eu podia citar também a questão da exoneração da fiança pelo fiador, também é uma inovação, entendeu? E dentre essas inovações que a gente vai trabalhar bem mais detalhadamente em cada uma delas, mas na sua opinião, do meu nobre colega, considera equilibrada essas novas reformulações? Exatamente, se esses novos foi interessante, se não foi interessante para ambas as partes. Ao meu sentir, tanto foi beneficiado o proprietário, que é o locador, como também o inquilino. Se por um lado houve a possibilidade de se retomar o imóvel através de uma medida liminar, de outro lado também possibilitou justamente que o fiador fosse desobrigado da fiança. Antigamente, para que o fiador fosse desobrigado desse encargo, ele teria que manejar uma ação ordinária de exoneração de fiança. Hoje em dia, não, sob a égide da nova legislação, o fiador apenas tem que notificar
o locador do imóvel é do seu interesse em não mais continuar com aquele encargo da locação, da fiança da locação, desde que ele assuma um papel de 120 dias, porque a própria lei diz que o fiador ele pode ser desobrigado da fiança, concluído o contrato de locação, concluído o prazo estabelecido no contrato de locação, desde que ele faça essa notificação e, por sua vez, ele vai ficar com esse compromisso de responder pelos efeitos do contrato de locação até 120 dias. Vamos pegar alguns pontos que eu sei que é polêmico e que na hora de fechar um contrato fica todo mundo na dúvida. IPTU. Afinal de contas, o que é que diz a legislação sobre a responsabilidade? Aí eu estou falando sobre a responsabilidade de pagar o IPTU, porque na minha área tributária eu sei muito bem o que pode acontecer em relação, na hora de cobrança, de uma execução, em relação ao imposto que é o IPTU. Nessa relação, como ficaria? O IPTU, se você observar a lei do inquilinato, se não me falha a memória, o artigo 22, ele elenca quais são as obrigações do proprietário do imóvel. E lá, em um dos seus incisos, está previsto que a obrigação do pagamento do IPTU é encargo do proprietário. Agora, o próprio dispositivo diz, salvo disposição em contrário. Isso significa dizer, se o contrato de locação a ser feito, a ser entabulado e a ser concretizado, tiver uma cláusula contratual que diga que a obrigação do IPTU passa a ser do inquilino, por essa disposição contratual, aí não tem dúvida nenhuma, o encargo é do inquilino. Olha aí, né? Você tem que prestar bem atenção como é importante no momento de fechar um contrato de locação, você ler as cláusulas para ter consciência e assinar, porque depois que você fecha um contrato que assina... Discutindo previamente as cláusulas, porque nada obsta que, já que o contrato de locação existe esse lado bilateral, então, tanto o inquilino quanto o proprietário, eles devem sentar na mesa e estabelecer as regras que vão ser estabelecidas no contrato de locação. E a questão do IPTU pode ser muito bem negociada. Então vamos aí aproveitar essa questão, o cerne contrato, fechar contrato, né? E aí eu vou tomar um pouco as dores aqui do inquilino. É necessário fechar um contrato, ou ele é empresarial, que aí você pode fazer a distinção se for necessário, ou uma locação residencial. As exigências que são pedidas na hora de fechar um contrato, eu até entendo que são por uma questão de segurança das partes. Mas em que momento ele começa a ser abusivo? Por exemplo, né? E eu estou dando um exemplo porque foi a pergunta que me foi encaminhada pelo nosso e-mail do programa, né, que eu aproveito aqui para dar, que é advogada Sheila Sodré@hotmail.com. A dúvida foi, em um contrato de locação, foi exigido do fiador a escritura de um imóvel, e por sinal, e aí o que acontece? O fiador apresentou, ele não tinha uma questão de urgência, não localizou a escritura, e ele simplesmente juntou a sua declaração do imposto de renda, onde constava a declaração de que aquele bem o pertencia, e mesmo assim não foi aceito pela imobiliária. E aí ela pergunta o que fazer. Ela ela pode nesse momento recorrer a uma questão consumerista, a um PROCON da vida. Como é essa relação no momento de fechar um contrato? Eu posso me utilizar ou não de uma defesa junto ao PROCON, ao direito do consumidor? Eu entendo, com todas as vênias, que cabe tanto a proprietário como a inquilino se cercar de várias garantias. Da forma que você coloca, simplesmente essa locação ela não foi fechada ou foi firmada em função justamente de quê? Da exigência de apresentação de uma escritura de um imóvel. Perfeitamente possível, até porque o proprietário do imóvel ele tem que se cercar de algumas garantias, nada impedindo de que a mera declaração do imposto de renda não significa dizer que aquele imóvel, entendeu? Pode ser um imóvel financiado. E aí?
Quer dizer, o imóvel financiado, ele não pode, entendeu? Dar essa segurança toda. Dar essa segurança ao proprietário. Daí porque eu não acho, como um contrato de locação exista essa bilateralidade, perfeitamente possível, entendeu? E ao meu sentir, sob a minha ótica, eu não vejo nenhuma abusividade nisso. Nessa exigência. Nessa exigência. Agora, com relação... Essa relação contratual, não, essa relação entre inquilino e proprietário é uma relação contratual, ela pode se socorrer, por exemplo, se não nessa situação que foi o caso da nossa pergunta, da nossa ouvinte, a nossa telespectadora, mas se for outro caso, eu posso me socorrer do PROCON ou de uma relação consumerista? Minha cara jornalista, sua pergunta é muito pertinente. E se for cotejado os tribunais superiores, é remansosa a jurisprudência no sentido de que não se aplica o CDC nas relações de locação. Até porque a lei, os contratos locatícios, eles são regidos por uma lei especial, de forma que, diante da inexistência de relação de consumo, aquela relação de consumo é prevista no artigo, se não me falha a memória, o 2º da lei do CDC, a lei 8.078, entendeu? Não existe relação de consumo. E não existindo, é de se aplicar a norma de regência especial, que é justamente a lei 8.245, com as modificações que ocorreram através dessa lei recente de 2009, a lei 12.112. Então vamos esclarecer aqui até para o nosso telespectador, e aí já respondendo algumas perguntas de forma mais generalizada. O que pode ser transferido, o que é de obrigação do proprietário no imóvel, e a gente vai falar aqui de um imóvel residencial, um apartamento, por exemplo. Vamos exemplificar porque fica fácil para o nosso telespectador. O que é de responsabilidade do proprietário na relação de condomínio? Bom, as obrigações do proprietário do imóvel diz respeito àqueles problemas relacionados ao embelezamento do imóvel. Digamos assim, os condôminos deliberam, através de assembleia, em fazer várias modificações no prédio onde existe uma locação, interesse direto do proprietário. Embelezamento, pintura, mudança de piso, mudança de guarita, essas despesas ordinárias, essas despesas extraordinárias não terão a incumbência do patrocínio do inquilino. São de inteira responsabilidade do proprietário do imóvel, até porque aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser levado a cabo, o objetivo é a valorização do imóvel. Na verdade, as obrigações do inquilino dizem respeito às despesas ordinárias, pagamento de funcionário, conserto de elevador, manutenção de elevador e por aí vai. Tá vendo? Você fique atento aí a essas dúvidas, a esses esclarecimentos, porque pode ser também a tua dúvida, porque já já a gente retorna com mais informação e a gente no próximo bloco vamos trabalhar mais com a questão processual, despejo, como se fazer um despejo, como é que está esse processo, se tem celeridade, se não tem, quais são as custas. Você verá daqui a pouquinho no próximo bloco.